Ok? Mas uma resposta a uma pessoa. O Mário Filósofo, que tem esse canal, Mário Filósofo, ele diz o seguinte, uma frase muito legal, muito interessante, não legal, mas interessante. Diz o seguinte: pessoas conservadoras devem começar a ocupar espaço dentro das universidades, fazer esse esforço de ocupar espaço, porque a universidade está muito esquerda. A gente tem que direitar um pouco a universidade. Eu, como professor, eu penso o seguinte: é tão errado esquerdar a universidade quanto endireitar ela. Eu acho que ela tem que ser um ambiente neutro, deveria ser um ambiente neutro. Concordo que existe a esquerdização da universidade e uma forma de combater isso seria colocar pessoas de direita lá dentro, gerar um conflito. Mas eu penso que não adianta, porque, por exemplo, uma pessoa de direita não aguenta ficar dentro da universidade. Eu aguentei ficar 2 anos e pouco e pedir demissão da USP. Assim, vou falar, por exemplo, como é que foi a minha entrada na USP, minha entrada triunfal na USP. Eu fiz o concurso já tinha sido aberto outra vez, ninguém tinha passado, eu ainda estava numa empresa que eu tinha aberto, saí dessa empresa e de repente, eu saí da empresa, o pessoal soube que tinha um sismógrafo disponível e abriu o concurso de novo, uma segunda vez, e eu participei da segunda vez. E quando você faz o concurso é dividido em 3 etapas. Então tem uma etapa que é você escreve tudo que você sabe sobre um tema, o pessoal sorteia o tema, eles falam quais são os 5 ou 6 temas, você tem o tempo de selecionar, uns dias você tem o tempo para selecionar a biografia que você vai levar, você pode levar livros para responder, é uma pergunta só, tudo que você sabe sobre tal tema, eles sorteiam na hora. A segunda vai ter uma entrevista antes disso também, e tem uma aula. Então, quando comecei, então tinha 2 pessoas do próprio instituto e 3 pesquisadores de fora do instituto, 3 ou 4. E puxa vida, então as pessoas perguntam o que eu era e o que eu fazia, e eu conto um pouco disso. E termino meu briefing falando o seguinte, que eu era um pesquisador top de linha. E de repente uma professora, né, e vira pra mim e fala assim: puxa, o que você quer dizer com top de linha? Isso foi o meu primeiro erro na universidade. Eu falei assim: você imagina uma linha que vai da base até o topo. Nesse topo, que tem a máxima qualidade, estou eu. Tudo bem, eu já tive uma época que não era muito humilde, ok? Mas sempre fui inteligente, tá? E a mulher falou assim: você se considera, por exemplo, tem um pesquisador aí, falou o nome, não vou falar aqui, falou: você considera que, por exemplo, você pode se equiparar com esse cara que tem mais de 40 anos de experiência? E eu falei pra ela o seguinte: peraí, ele não tem 40 anos de experiência, ele tem 40 anos de atraso de experiência. Ele não sabe desenvolver software, eu sei. Ele não sabe os novos modelos sismológicos, eu sei. Ele sabe algumas coisas muito interessantes que, puxa, isso aí eu sei também. Lógico, não tenho tanta experiência com projetos e coisas do tipo, mas sobre questão de coisas modernas, eu tô na frente, desculpa, não dá pra comparar. Eu sei que eu tô no topo, agora você quer que eu diga que se ele tá no topo ou não? Melhor eu me omitir. Tipo, a mulher ficou uma arara assim, né? E aí eu fiz a minha prova, tive que fazer a minha prova escrita. E na prova escrita caiu sobre estrutura interna da Terra. Poxa, esse assunto eu domino. E você recebe 1 hora para escrever tudo que você sabe sobre estrutura interna da Terra. E eu escrevi 20 páginas, contando tudo sobre tudo que eu tive poder colocar em 1 hora, né? E o pessoal leu aquilo e cada um põe uma nota no envelope fechado, no envelope. E aí o pessoal pronuncia a nota naquele dia, qual que foi a nota no final do dia. E aí, tipo, essa mulher, a média pra você poder entrar na USP é 7, tá? A média pra professor na prova é 7. Essa mulher me deu 5, ela não queria, ela falou expressamente que ela não queria que eu entrasse. Ela falou pra mim expressamente, me deu 5, abaixo do 7. Só que os outros pesquisadores me deram nota entre 9 e 10. Então quando abri os outros envelopes, 10, 10, 9, 10. Oh boy. A mulher ficou com a cara no chão. Ficou assim, arrasada. Por quê? Porque, tipo, ela pareceu a burra da equipe.
Por mais que ela não quisesse, ela parecia uma burra. Então na segunda fase ela já resolveu me avaliar melhor. Então quando eu dei a aula prática, né? A aula prática, ela me deu nota 8, mas a minha aula não foi muito boa. Os outros também me deram nota 8, tá? Porque é difícil, a aula prática você tem que... fiz todo o procedimento, mas é uma coisa meio ridícula. Você vira para os professores que estão sentados lá, aqueles velhão, e fala assim: vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Você tem que fazer todo o procedimento que você faria numa sala de aula. E você dá exercício e todo esse esquema. Tá bom. E a avaliação do memorial, que é um currículo com todas as provas de tudo que você diz no currículo. Uma prova de tudo, todos os artigos, tudo que você fez, todos os certificados de simpósio, tudo isso. Tá bom. Então foi avaliado lá as 3 etapas. E eu passei. Quando eu passei e fui assinar a papelada, no dia que eu passei, o último dia, falou: você passou. Essa senhora veio do meu lado e falou assim: você está preparado para ser pobre? Eu falei assim: por que eu vou ser pobre? Eu acho que o salário de professor não é tão ruim assim. Tem projetos ainda que eu posso cobrar uma consultoria. E ficar entre nós. Se eu descobrir como acontecem os sismos e prever eles, eu posso ganhar um prêmio Nobel, $1 milhão, meu, uma graninha, hein? E aí ela falou assim: você não vai ser o primeiro brasileiro a ganhar um prêmio Nobel. E é por isso que eu penso que eu tenho oportunidade, porque quando as pessoas dizem que eu não vou conseguir, em geral dá certo. Então aquele agouro, ele se converte em uma energia positiva. Mas assim, foi ruim, tá? Não foi agradável. Foi uma coisa assim, tipo, entrar na cova dos leões. E aí eu falei: não, tudo bem, se não ganhar na Mega Sena, no prêmio Nobel, eu ganho na Mega Sena. E aí ela falou assim: você sabe qual que é a probabilidade de ganhar na Mega Sena? Eu falei: eu sei, e você sabe? E a mulher sempre ficou meio ofendida comigo. No final das contas, foi uma relação mais ou menos durante a faculdade, mas meu período na USP, só que assim, foi difícil entrar lá. Foi assim, não difícil de ser difícil, mas difícil de você falar assim: será que eu devo? Então eu acho que é difícil os conservadores tomarem conta de um lugar desse. Eu acho que o ideal é você tornar esse lugar neutro, pegar todo mundo que é de esquerda e arrancar fora. E como é que você faz isso? É possível? É possível. Você pega todos os burros e tira fora. Porque as pessoas que são inteligentes, elas não são todas de esquerda. Tem esquerda, direita, centro. Agora os burros, aqueles que gostam de cargo administrativo, essas coisas, e não produz pesquisa há 15 anos, corta fora, passa a régua. Isso aí ajudaria, eu acho que dar uma endireitada nas universidades. Mas colocar muita gente de direita lá dentro, difícil, viu? Porque suportar a esquerda lá dentro é uma coisa bastante complicada. Mas é isso. Então, Almar o filósofo.